Eis aí outro assunto extremamente importante para que você possa aprender física no ensino médio. A trigonometria no triângulo retângulo. Conhecer as relações trigonométricas, saber fazer contas com as funções trigonométricas num triângulo retângulo é extremamente importante para saber física. Vamos recordar, então, os principais conceitos em relação a esse tema. Vamos imaginar um triângulo retângulo ABC qualquer. Nós temos o costume de, dado um triângulo, chamar os vértices com letras maiúsculas e os lados com letras minúsculas. É costume também fazer o seguinte: o lado oposto a um determinado vértice tem o mesmo nome, só que o vértice com a letra maiúscula e o lado com a letra minúscula. Então, este lado oposto ao vértice A maiúsculo, nós chamamos de A minúsculo. O lado oposto ao B maiúsculo é o B minúsculo e o lado oposto ao C maiúsculo é o C minúsculo. Mas isso é apenas um costume. Lembrando que no triângulo retângulo, aliás, o triângulo retângulo tem esse nome porque apresenta um dos seus ângulos com a medida de 90 graus, um ângulo reto. Por isso que ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Ora, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus sempre, e um dos ângulos do triângulo retângulo já tem 90 graus, os outros dois ângulos precisam somar 90 graus também. Portanto, os outros dois ângulos são complementares, porque a soma é 90 graus, e são agudos. Ora, se a soma dos dois dá 90, cada um tem que ser menor do que 90. E ângulos menores do que 90 são chamados de ângulos agudos. Muito bem. O maior lado de um triângulo retângulo, aquele que está oposto ao ângulo reto, recebe o nome de hipotenusa, enquanto que os outros dois lados, os lados perpendiculares entre si, os lados adjacentes ao ângulo reto, são os catetos. Muito bem. Lembrando isso, podemos recordar as funções trigonométricas básicas. A primeira delas, extremamente importante para nós, é o seno. Seno é a razão entre o cateto oposto a um determinado ângulo agudo e a hipotenusa num triângulo retângulo. Então, por exemplo, se nós temos este triângulo retângulo aqui, vamos supor um de seus ângulos agudos. É costume, na física principalmente, chamar os ângulos com letras gregas. Então, digamos que esse ângulo agudo seja o ângulo θ, por exemplo. Ora, assim, o que seria o seno de θ? Como o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto, você pode pensar que é aquele que o ângulo está olhando, aquele que está lá do outro lado, não aquele que está grudadinho no ângulo. Então, qual seria o cateto oposto ao ângulo θ? O lado B. Portanto, se o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o seno de θ tem que ser B dividido por A. Isso seria, portanto, seno. Outra função trigonométrica extremamente importante para recordar é o cosseno. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente a um determinado ângulo agudo e a hipotenusa lá no triângulo retângulo. Ora, peguemos de volta aquele mesmo triângulo. Vamos lá. Tenho aqui o ângulo θ. O que seria então o cosseno de θ? Ora, não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Então vai ser C dividido por A, porque C é o cateto que está coladinho ali no ângulo θ, então ele é o cateto adjacente. Terceira função extremamente importante para se guardar e entender física depois, é a tangente. A tangente que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ora, se nós temos um triângulo retângulo e um determinado ângulo θ, ângulo agudo, a tangente de θ, que é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto ao ângulo θ neste triângulo? É o B.
dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Então, tangente de θ vai ser B dividido por C, cateto oposto dividido por cateto adjacente. É útil para aqueles que têm mais dificuldade em guardar essas regrinhas, guardar uma palavrinha inventada. Nós chamamos de mnemônico, SOCATOA. SOCATOA. Olha só que interessante. A primeira parte da palavra, o so, diz para mim o seguinte: seno, oposto, hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A segunda parte da palavra, K, diz para mim cosseno, adjacente, hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a terceira parte da palavra, toa, diz para mim tangente, oposto, adjacente. Então, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vale a pena aí para quem tem mais dificuldade em guardar regras, guardar essa palavrinha, SOCATOA. Seno, oposto, hipotenusa, cosseno, adjacente, hipotenusa, tangente, oposto, adjacente. Simples, é legal guardar isso. É muito útil nós conhecermos de memória, para lembrarmos quando necessário, alguns valores de seno, cosseno e tangente para alguns determinados ângulos que nós costumamos chamar de ângulos notáveis. É interessante saber de memória os valores do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos de 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Esta tabelinha ajuda você a guardar esses ângulos. Notem que 0 grau é fácil, é 0, 1 e 0. E lá 90 graus também é fácil, 1, 0 e não existe. Veja só, acontece que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, olhem na coluna de 0 grau, que a tangente de 0 grau vai ser o seno de 0 grau dividido pelo cosseno de 0 grau. Ora, 0 dividido por 1 dá 0. Vamos lá na coluna do ângulo de 90 graus. A tangente de 90 graus vai ser o seno de 90 graus dividido pelo cosseno de 90 graus. Ou seja, 1 dividido por 0. Opa! Regra mais importante da matemática, não dividirás por 0. Portanto, não existe a tangente de 90 graus. Agora, os demais valores, os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus, dá uma olhada. Se você observar com bastante atenção, existe uma lógica neles. Para ajudar vocês, vocês podem aprender uma musiquinha extremamente útil que ensina a montar a tabelinha de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus. Observem. Foi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, mas é sempre muito útil lembrar que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Se você sabe o seno e você sabe o cosseno de um determinado ângulo, para achar a tangente é só pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. Agora é fazer muitos exercícios para que possam lembrar e fixar realmente os conceitos de trigonometria no triângulo retângulo. Legal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.